Essa noite aqui é uma noite especial, que nós teremos aqui conosco Kim Phuc, a menina da foto. Só uma breve introdução, né? Em 8 de junho de 1972, né, como ela relata no livro, as ordens dos soldados não poderiam ser mais claras para Kim. Ela e as demais crianças correram, mas não o suficiente para escapar de mais um ataque de napalm na Guerra do Vietnã, transformando a estrada em que fugiram uma bola de fogo e atingindo seu corpo com queimaduras excruciantes. A foto, que todos nós conhecemos, ganhadora do Pulitzer e muitos outros prêmios, mas para ela foi um novo início, né, que ela relata no livro como a experiência de vida dela. Vamos receber aqui agora o Mark Carpenter, que vai fazer a introdução, para depois nós recebermos Kim. Boa noite. Vamos passar alguns minutinhos agradáveis aqui hoje à noite. Não é sempre que nós temos a oportunidade de estar frente a frente com a história. E vocês que nasceram antes de 1972, alguns anos antes de 1972, sabem o que significa isso. Não é sempre que nós temos a oportunidade de estarmos frente a frente com a história. Nós da Editora Mundo Cristão estamos lançando hoje à noite a autobiografia da Kim Phuc, a menina da foto. E essa foto, a foto a qual ela se refere no título da sua autobiografia, é uma das fotos mais icônicas do século XX. Vocês que já viram a capa do livro se lembram com certeza todos vocês de terem visto referências a essa foto de alguma forma. Há historiadores hoje que afirmam que, como resultado da divulgação desta foto por centenas de países, a própria guerra do Vietnã o fim da guerra foi apressado, que aconteceu antes daquilo que era previsto naquela época. Houve uma comoção internacional do público tão grande que acabou afetando todo o tom da guerra e apressou o fim da guerra. Há historiadores que afirmam isso. Esse foi o poder daquela imagem que foi veiculada a partir do dia 8 de junho de 1972. Então, nós convidamos hoje a Kim Phuc para estar conosco nesse momento de lançamento do seu livro. Vamos ouvir dela, e depois da apresentação dela, nós vamos ouvir uma reflexão a respeito daquilo que acabamos de ouvir, a partir do pastor Ed Renekiewicz, que está conosco hoje também. O pastor Ed, um dos pastores mais reconhecidos e respeitados da nossa nação hoje. Então vamos receber a Kim Phuc com aquele caloroso aplauso brasileiro. Obrigado. Right? Good evening. Buenas noches, right? Yes. Buenas noches. Yes. Okay, so I started now? Yes. Okay, right. Okay, so I always beginning very nervous. Okay, but you are so wonderful. Thank you so much for coming tonight. Yeah. Vocês são todos maravilhosos. Muito obrigada por virem até aqui hoje. And thank you for bringing me here
And I have opportunity to share my story. Muito obrigada por me trazerem até aqui e eu ter a oportunidade de compartilhar minha história. And it is a great honor and privilege for me to be here in São Paulo for the first time for me here. É uma honra muito grande para mim estar aqui em São Paulo hoje pela primeira vez. And I want to thank God for this opportunity to share my story with you this evening. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar minha história aqui hoje. And thank you for inviting me and praying for me. Obrigada por me convidarem e por rezarem por mim. I believe every one of us here in this room have a good story to tell, but right now it's my turn. Eu acredito que todos aqui têm uma boa história para contar, mas hoje é a minha vez. Now, I want to take you back to Vietnam, to the past, almost 46 years ago. Agora eu quero levar vocês de volta para o passado, para o Vietnã, há quase 46 anos. And my story begins in a village in Vietnam with a bomb and a photograph. A minha história começa num vilarejo no Vietnã, com uma bomba e uma fotografia. Until June 8, 1972, the day the napalm bomb fell on Trang Bang. Até o dia 8 de junho de 1972, no dia em que a bomba de napalm caiu em Trang Bang, o vilarejo. I was a happy child. Eu era uma criança feliz. I was 9 years old. Eu tinha 9 anos And I knew nothing about war. e eu não sabia nada sobre a guerra. My most serious injury had been hurting my knees when I fell off from my bicycle. O meu machucado mais grave tinha sido machucar o joelho quando eu caí de bicicleta. And that day, in June 8, all the villagers were told to hide in the temple. Naquele dia, o dia 8 de junho, todos os moradores do vilarejo foram alertados que deveriam se esconder dentro do templo. For the children, it seemed like a new adventure. Para as crianças, parecia que seria uma nova aventura. The temple was a holy place, a safe place. O templo era um lugar sagrado, era um lugar seguro. How could we imagine that the horrible fire that would drop from the sky? Como nós poderíamos imaginar que aquele fogo horrível cairia dos céus? It was only when the soldiers yelled for the children to run Foi só quando os soldados gritaram para as crianças correrem. that moment we got really scared. Naquele momento nós tivemos muito medo. The airplane was so loud, so close. Os aviões passavam com tanto barulho e passavam tão perto. We were running up the road, and suddenly there was bombs and explosions of gasoline. Nós estávamos correndo e de repente ouvimos bombas e tinha gasolina também. My clothes were burned off. As minhas roupas foram queimadas. My skin was on fire. Minha pele pegou fogo. Someone began screaming, "Too hot, too hot." Alguém começou a gritar, "Tá muito quente, tá muito quente."
that someone was me. Então, esse alguém era eu. And Nick Ut, an AP photographer, he was on the road. O Nick Ut, que era um fotógrafo, ele estava nessa estrada. He took a powerful photograph of me. E ele tirou uma foto muito poderosa de mim. An image that would touch people's heart. É uma imagem que tocaria o coração das pessoas. It became so famous. It won a Pulitzer Prize. A foto ficou tão famosa que ela ganhou um prêmio Pulitzer. And some say it helped to end the war. E algumas pessoas dizem que essa foto ajudou a pôr um fim à guerra. I would like to show some videos Eu gostaria de mostrar alguns vídeos from Shelley Saywell's 1996 documentary about my life. Shall we? Gostaria de mostrar alguns vídeos de um documentário da Shelley Saywell, de 1996. Esse documentário é sobre a minha vida. Podemos? Vietnam, Vietnam, 1972. Una tormenta de bombas napalm es filmada. Una imagen se congela para la historia. Esta es la historia detrás de la fotografía que conmovió al mundo. La historia de Kim, el camino desde Vietnam. $16,000 kilómetros y un cuarto de siglo después, la niña en la foto ha emigrado a Canadá. Kim Phuc, ahora madre, desea narrar su historia para que esto ayude a su hijo algún día. Esta es una historia que la lleva a escapar de sus batallas personales internas en un camino de perdón. Este camino le lleva a Estados Unidos para finalmente reconciliar su pasado y ayudar a un proceso de restauración mucho más amplio. Mucha gente murió en Vietnam y en América. ¿Por qué murieron? ¿Y por qué tuvieron que sufrir de esa manera? En esta jornada, Kim finalmente va a confirmar qué pasó con ella mucho tiempo atrás. Junio 8, 1972. En la autopista número 1 que va de Sangvoin a Camboya, los vietnamitas del norte pelean una ofensiva que incluye la villa de Trang Van donde Kim vive. Los vietnamitas del sur atacan desde el aire, mientras los residentes toman el refugio en el templo budista. Dentro del templo había mucha gente. Muchos gritaban y decían, no puede ser, ellos van a aventar la bomba justo aquí, en el templo. Entonces la gente empezó a gritar a los niños que salieran, a todos que salieran del templo. Estoy mirando al camino. Podemos ver a los soldados enemigos desesperadamente haciendo señas a la gente que salieran del templo. Y la gente estaba saliendo de a montones. Y estaban corriendo desesperadamente hacia donde estábamos. Y recuerdo que vi 4 bombas y estaban moviéndose como en la imagen. Cuando llegué al camino, vi que el avión liberó 4 bombas de napalm justo en el camino. Y toda la gente que veíamos se desapareció y se convirtió en una bola de fuego increíble. Yo no oí las explosiones, pero vi el fuego alrededor de mí, por todos lados. Tomé mi cámara Nikon de largo alcance y la enfoqué hacia la gente. Y de repente el avión aventó la bomba y vi cómo bajaba y la bomba estalló, el material combustible napalm. El fotógrafo de prensa asociada AP, Nick Ut,
Junto con un grupo de periodistas observaban asombrados el camino. Entre ellos estaba el reportero británico Chris Wayne. Mientras caminábamos hacia el camino en llamas, y estaba literalmente envuelto en llamas, las figuras humanas empezaron a aparecer del campo a nuestra mano derecha. Recuerdo que ellos estaban en absoluto silencio. Las siguientes imágenes captan la tragedia. Del fuego sale la tía de Kim con su bebé, que después moriría de las heridas. La abuela de Kim y su primo de 3 años. Vi cómo estaba muriendo el niño y enfoqué mi cámara. Ella lo miró y sabía que el bebé moriría. Estaba gritando, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Su piel estaba cayendo. Yo estaba sorprendido. Nunca había visto una imagen como esa. Y parecía que la ropa del bebé estaba colgando de su cuerpo, pero de hecho era su piel. Y Alan, el camarógrafo, me dijo, no puedo filmar eso. Y yo le dije, tú debes filmarlo. Y luego Kim. Y mis ropas de repente desaparecieron. Y vi fuego en mi cuerpo y yo aún estaba asustada y estaba corriendo y llorando. Thank you. You know, that day, it changed my life forever. Nick Ut took me to the nearest hospital, and because I was severe burn, so they moved me to the first children's hospital, and where they give off hope on me. So they placed me in the morgue. Aquele dia mudou a minha vida para sempre. O Nick, que é o fotógrafo, me levou até o hospital mais próximo, mas eu estava muito gravemente queimada. Eles me transferiram para o hospital infantil e nesse hospital eles perderam as esperanças e eu fui transferida para o necrotério. And after 3 days of searching, my parents found me in the morgue. But I had not died yet. Depois de 3 dias me procurando, os meus pais me encontraram no necrotério, mas eu ainda estava viva. So everybody was expecting to bring my body back to the village for burial. Todo mundo estava esperando trazer o meu corpo de volta para a vila para o enterro. Then a miracle happened. My father met his older friend who worked in that hospital and asked for help. E aí aconteceu um milagre. O meu pai encontrou um velho amigo dele que estava trabalhando no hospital e ele pediu ajuda. They had me transferred to the Baski Burn Clinic, where I spent 14 months. Eles me transferiram para uma clínica de queimados, onde eu passei 14 meses. Thank to God and the wonderful doctors and nurses, I survived. Graças a Deus e a todos os médicos e as enfermeiras maravilhosas que estavam lá, eu sobrevivi. That's why how I came with you today. Praise the Lord. É assim que eu consegui chegar aqui hoje, graças a Deus. I had 17 operations. And my final one was in Germany in 1984. Eu fiz 17 cirurgias e a última foi na Alemanha, em 84. My recovery was so long and very difficult. A minha recuperação foi muito longa e muito difícil. When I left the hospital, I had to do painful exercises every single day. Quando eu saí do hospital, eu precisava fazer exercícios muito dolorosos todos os dias. Can you show some picture there? Yeah. And because of the scars on my back,
and my left arm, I didn't feel pretty. E por causa das cicatrizes no meu braço esquerdo e nas minhas costas, eu não me sentia bonita. How I envy my girlfriends who could wear short sleeve blouses. Eu invejava as minhas amigas que podiam usar blusa de manga curta. I was certain no boy would ever love me and marry me so that I can have a normal life. Eu tinha certeza que nenhum menino ia gostar de mim ou casar comigo e que eu nunca teria uma vida normal. But I was so wrong, you know. Eu estava muito errada. So I dreamed of becoming a doctor. Do you know why? Because I was in the hospital for a long time. Eu sonhava em me transformar em médica. Vocês sabem por quê? Porque eu fiquei no hospital por tanto tempo. I love my doctors. They were my heroes, and I had to study very hard to catch up with my friend. Eu amava os meus médicos, eles eram os meus heróis. E eu tive que estudar muito para conseguir alcançar os meus amigos. And 10 years later, in 1982, I got accepted into medicine school in Saigon. Yeah. 10 anos depois, eu fui aceita na Faculdade de Medicina de Saigon. Wow, I was so happy, but my happiness didn't take long. Uau, eu estava tão feliz, mas essa minha felicidade não durou muito tempo. The Vietnamese government decided to fight me. O governo do Vietnã decidiu que iria me encontrar. They thought I should be a war symbol for the state. Eles decidiram que eu deveria ser um símbolo de guerra para o Estado. The officer would come to my school and pick me up, and then to do a lot of interviews for the foreign press. Um oficial do governo vinha me buscar na faculdade e me levava para várias entrevistas que eu fazia para a imprensa estrangeira. They tried to control me, and eventually they cut short my study. Eles tentaram me controlar e, no fim das contas, eles me impediram de estudar. I wanted to be left alone to study, but they didn't care what I wanted. Eu queria ter sossego para estudar, mas eles não se importavam com o que eu queria. I became a victim all over again. Eu virei vítima outra vez. It was a very low point in my life. Foi um ponto muito, muito triste na minha vida. My life just became a bird in the cage. A minha vida era de um passarinho na gaiola. I asked, why me? I felt so bitter and angry. Eu me perguntava por que eu sentia muita amargura e muita raiva. I used to curse those who caused me to death. I wanted them to suffer like me. Eu amaldiçoava as pessoas que me fizeram tão mal. Eu queria que elas sofressem também. For a while, I had a lot of anger in my heart. Por algum tempo eu tive muita raiva no meu coração. But I knew I could not live like that. I had to change my heart or die from hatred.
Mas eu sabia que eu não poderia viver daquela forma. Eu teria que mudar o meu coração ou morrer por causa desse ódio. For years, I searched for answers. How would I find peace and move on? Eu passei anos procurando respostas. Como é que eu encontraria paz? One day, Como eu encontraria paz e como eu conseguiria seguir em frente? one day in the library, I discovered the Bible. I finally found my answer. Um dia na biblioteca eu encontrei uma Bíblia e eu finalmente encontrei a minha resposta. At 19, I became a Christian. When I opened my heart to Jesus and accepted Him as my personal Savior. That happened in Vietnam in 1982. And I knew then God has a purpose for my life. Aos 19 anos eu me tornei cristã. Quando eu abri o meu coração para Jesus e o aceitei como meu Salvador. Isso aconteceu no Natal, no Vietnã, em 1982. Eu soube nesse momento que Deus tinha um propósito para mim. After I have been saved, about 6 months, my church was closed and my pastor was in prison about 6 years, and all assistant pastor was in prison as well. Depois de eu ser salva, mais ou menos 6 meses depois, a minha igreja foi fechada. O meu pastor foi preso, ficou 6 anos preso, e todos os pastores assistentes também foram presos. So for me, I have no more home church to go. Então, para mim, eu não tinha mais uma igreja para chamar de lar. However, it was an amazing turning point since I got saved. The situation from outside didn't change even one bit, even getting worse. But my heart filled with joy and peace because as I know that when I die, heaven is my home. No entanto, foi um ponto de virada impressionante para mim. Desde que eu fui salva, a situação externa não tinha melhorado, ela tinha até piorado. Mas dentro do meu coração eu tinha paz e alegria, porque eu sabia que quando eu morresse, o paraíso seria a minha casa. Finally, in 1986, the Vietnamese government gave me permission to go to Cuba. Why Cuba? Because Cuba was a communist-friendly country, and that made it easier to control me. Em 1986, o governo finalmente aceitou que eu fosse para Cuba. E por que Cuba? Porque Cuba era um país amigo, comunista, e lá seria mais fácil para eles me controlarem. I was in Cuba for 6 years to study at the University of Havana. Eu estive em Cuba por 6 anos para estudar na Universidade de Havana. I had no church to go and no brother and sister in Christ to fellowship with. Eu não tinha uma igreja onde eu pudesse ir, e eu não tinha irmãos ou irmãs da minha fé com quem eu pudesse congregar. Every week I had minders to report to. I still wasn't free. Toda semana eu tinha uns vigias para quem eu precisava relatar a minha vida. Eu ainda não era livre. However, I thank God for His faithfulness. He has led me in the deserts for 10 years to teaching me
how to trust and obey Him. No entanto, eu agradeço a Deus, porque Ele me conduziu no deserto por 10 anos, me ensinando como confiar nele e segui-lo. My faith grew up every single day by reading the Bible. And I had a secret, I had a small Bible, and I hid it very well so that nobody could find it. E a minha fé crescia a cada dia, toda vez que eu lia a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia pequenininha que eu guardava muito bem escondida para ninguém encontrar. I had a good friends in Cuba, but because of my health problems, I had to change my dream of becoming a doctor. Instead, I studied Spanish and thought about my new dream to find a way to live in freedom in the West. Eu tive bons amigos em Cuba, mas por conta dos meus problemas de saúde, eu precisei desistir de ser médica e eu decidi estudar espanhol. E em vez disso, em vez de ser médica, eu decidi que eu teria um novo sonho, seria viver livre no Ocidente. Looking back, the best thing happened that I met my husband in Cuba. Voltando para o passado, se eu olhar para trás, a melhor coisa que aconteceu comigo foi em Cuba. Eu conheci o meu marido. I'm so happy that he came with me here this time. Please can you stand? Thank you. We were married in Havana. Actually, our wedding anniversary, September 11th. Nós nos casamos em Havana. O nosso aniversário de casamento é no dia 11 de setembro. But 1992. Mas de 92. So, after that, we were permitted to go Moscow for our honeymoon. Can you imagine honeymoon in Moscow? Depois disso, a gente recebeu autorização para ir para Moscou em lua de mel. Vocês imaginam lua de mel em Moscou? I can tell you, at first, they just willing to give permission only to my husband. Olha, primeiro eles só queriam dar permissão para o meu marido ir. And I say, what? He goes on his honeymoon alone without a wife? E aí eu falei, como assim? Ele vai para a lua de mel sem a esposa? I thank God finally they allow me to go with him. Eu agradeço a Deus que finalmente eles me autorizaram a ir com ele. But you know, that honeymoon was our opportunity. Mas essa lua de mel foi a nossa oportunidade. On the way back from Moscow to Cuba, the airplane was scheduled to stop in Gander, Newfoundland, Canada. No caminho de volta de Moscou para o Vietnã, o avião parou no Canadá, em Newfoundland. For 1 hour to refuel. Nós ficamos parados por 1 hora para reabastecer. Wow, Canada! I knew nothing about Canada. Canada was just a free country with a pretty flag. Eu não sabia nada do Canadá. Eu só sabia que era um país livre que tinha uma bandeira bonita. That hours seemed to last a lifetime because during it I made a life-changing decision to defect. Aquela hora me pareceu uma eternidade, porque foi quando eu tomei a decisão que mudaria a minha vida, que eu ficaria lá. Our entire luggage was on the airplane. Go back to Cuba. Who knows?
Toda a nossa bagagem estava dentro do avião, voltando para Cuba. We were allowed to stay in Canada, but we had no money, no friends, no knowledge of the culture. We had nothing but faith. Nós conseguimos permissão para ficar no Canadá, mas nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos amigos, nós não tínhamos nenhum conhecimento sobre a cultura do lugar. A gente só tinha fé. I experienced firsthand the amazing results Jesus talks about in Matthew 17:20. If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Eu vivenciei em primeira mão os resultados incríveis sobre os quais Jesus fala em Mateus 17:20. Porque sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. I am so thankful for that experiences in my life. Eu sou muito grata por essas experiências da minha vida. Dear friends, my physical recovery was a challenge. My life in a new country was a challenge. But by far the biggest challenge was learning how to forgive those who caused my suffering. Queridos amigos, a minha recuperação física foi um desafio. A minha vida num país novo foi um desafio. Mas, de longe, o maior desafio foi aprender como perdoar aqueles que tinham causado todo o meu sofrimento. I remember how I felt when I first read the verses in the Bible. Luke 6:27-28. Love your enemies, do good to them which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Eu lembro como eu me senti quando eu li pela primeira vez os versos da Bíblia, Lucas 6:27-28. Amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoam e orem pelos que te maltratam. Do you know how difficult that is? Vocês têm ideia de como isso é difícil? I didn't know how to do it. It's impossible for me. Eu não sabia como fazer isso. Para mim, isso parecia impossível. I had a lot of scars. I had endured so much pain, emotional and physically. Eu tinha muitas cicatrizes. Eu tinha sofrido muito, tanto emocional quanto fisicamente. At first, I thought, no way, Jose, eh? Primeiro eu pensei, no way, José. Good, that's the same. But one thing I have to do, I had to pray a lot, over and over and over. I didn't wake up one day and I just say, yes, I forgive. Então, primeiro, eu tive que rezar muito, e rezar de novo, e de novo, e de novo. Não foi assim, acordar um dia e dizer, eu perdoo. But I learned that in order to be free, I had to learn to forgive.
Mas eu aprendi que para ser livre, eu teria que aprender a perdoar. People who know me, they know I love to laugh. And they know that I don't hold the hatred in my heart. The question I am asked all the time is, but how, Kim? How did you come to forgive? I can tell you, it wasn't easy. As pessoas que me conhecem sabem que eu adoro dar risada. E eu não tenho ódio guardado no meu coração. A pergunta que me fazem todas as vezes é como, Kim? Como? Como você conseguiu perdoar? Eu posso afirmar que não foi fácil. As a Christian, I am not just only pray, but I have to do something about it. Como cristã, eu digo que não é só rezar. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. The first, I stop asking why me. Instead, I ask God, please help me. Primeiro, eu parei de perguntar por que eu. Em vez disso, eu comecei a pedir, Deus, por favor, me ajuda. The second, I learn to trust and obey, no other way. I trust that God, the Lord, can do impossible thing in my life. Em segundo, eu aprendi a confiar e a obedecer a Deus, sem nenhum outro caminho. Eu confio que Deus, o Senhor, consegue fazer coisas impossíveis na minha vida. I love the verses Jeremiah 33:3. Call to me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Eu adoro os versos de Jeremias 33:3. Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. And the third, I learn to be positive. I start to count all the blessing rather than complaining. E em terceiro, eu aprendi a ser positiva. Eu contava todas as minhas bênçãos em vez de reclamar. A few minutes ago, you saw the video. When the 4 bombs fell, I was in the middle, and I should have died. The napalm gasoline burns at 1,200 degrees Celsius. Unbelievable. My skin should burn off my body, but you can see my hands and my face are still beautiful, right? Há alguns minutos vocês viram o vídeo. Quando a bomba caiu, eu estava no meio. Eu devia ter morrido. A gasolina do napalm queima a 1.200 graus Celsius. É uma coisa inacreditável. A minha pele devia ter queimado e caído do meu corpo. Mas, como vocês estão vendo, o meu rosto e as minhas mãos ainda são bonitas. The blessing is not just only for me, but for all of you too, because I know that when you first saw my picture, you were wondering, what happened to that little girl? Is she still alive? Yes, she's still alive. What a living miracle. And I love in Psalm 118:17. I shall not die, but live to declare the work of the Lord. Praise the Lord. Essa bênção não é só minha, mas ela é também de todos vocês. Porque eu sei que quando vocês viram aquela foto, vocês pensaram, mas o que aconteceu com aquela menininha?
será que ela ainda está viva? E estou aqui, é um milagre vivo. Eu gosto muito do Salmo 118, 17. Creia no Senhor Jesus e você e sua família... perdão. Perdão. O Salmo 118, 17. Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Also, I knew that God has the power to change my life, especially since He forgave my sins, and I asked Him to please help me to learn how to forgive, how to love my enemies. Eu também soube que Deus tinha o poder de mudar a minha vida, principalmente porque Ele perdoou os meus pecados. E eu pedi para Ele me ensinar. Por favor, Senhor, me ensine como amar os meus inimigos. So, I can show you here. I imagine a picture in my head. A cup full of black coffee. You can see that, how black is it? And my heart being exactly like that. It was full of anger, hatred, bitterness, pain, loss, hopelessness. Everything was negative. Eu tenho uma imagem na minha cabeça. Um copo cheio de café preto. E o meu coração era exatamente assim, cheio de raiva, de ódio, amargura, dor, cheio de perdas, cheio de desesperança. Tudo era negativo. Then I tried pouring out the black coffee, pouring out my hate. Every day, a little bit at a time. You can see that. But of course, at first, the cup seemed full up again. You understand what I mean? It was so hard. E aí eu tentava tirar esse café, um pouquinho de cada vez. Tirar esse ódio, e um pouquinho de cada vez. É claro que no começo aquilo só ia enchendo de novo. Vocês conseguem entender isso? But slowly, my cup, like I just black coffee, became less and less and less. Then, one day, no more coffee left to pour. I tried it. E aos pouquinhos eu fui jogando esse café, até que um dia não tinha mais café para jogar. And then, when my cup was empty, then by God's grace and His mercy, He refilled my cup with light, love, hope, forgiveness, compassion, understand everything. You can see how different. O meu copo ficou vazio, mas depois, com a sua graça e a sua misericórdia, Ele encheu meu copo novamente, com graça, paz, paciência, compaixão, compreensão e perdão. Patiently, oh, you can see this how different before and after. Vocês veem como é diferente antes e depois? And patiently, I practice that picture every single day in my life. I started to put all the name
of the people who caused my suffering on my prayer list. E com muita paciência eu treinava essa imagem na minha cabeça. Eu comecei a anotar numa lista o nome de todas as pessoas que tinham me feito mal, que tinham me causado sofrimento. The more I pray for my enemies, the softer my heart became. Essa era a minha lista de oração. E quanto mais eu orava por essas pessoas, mais leve o meu coração ficava. I felt forgiveness completely in my heart. And forgiveness, it did not happen overnight. It took a long time. Eu senti o perdão no meu coração, mas esse perdão não veio da noite para o dia. Levou muito tempo. But when I experienced real forgiveness, my heart was set free. And it was heaven on earth for me. Mas quando eu vivenciei o perdão, o meu coração foi libertado. Foi o paraíso na terra para mim. Dear friends, it sounds easy, but again, as I say, it wasn't easy. It was the hardest work of my life, but I did it. So if I could do it, and all of you can do it too. Meus queridos amigos, parece que, quando eu falo, parece que foi fácil, mas não foi. Foi o trabalho mais difícil de toda a minha vida. Mas eu consegui. E se eu conseguir, todos vocês conseguem. You can see me today. I am smiling, always laughing. I have no bitterness at all. Vocês me veem hoje. Eu estou sorrindo, eu dou risada e eu não tenho nenhuma amargura. Nenhuma. People always ask me the same question. How did you do it, Kim? So I have written a new book about my faith journey. So that is here for you. As pessoas sempre me fazem a mesma pergunta, mas Kim, como você conseguiu? Então, eu escrevi um livro novo sobre a minha jornada de fé. Esse livro está aqui para vocês hoje. Dear friends, the real test that my heart had changed came in Washington, D.C. Meus queridos amigos, a prova final de que o meu coração havia mudado aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. In 1996, I was at an event at the Vietnam Memorial, a veteran memorial. I had a chance to speak for a few minutes, and I would like to show you that moment in time, shall we? Em 96, eu fui para um evento dos veteranos do Vietnã, no memorial. E eu pude falar por alguns minutos. Eu queria mostrar esse momento para vocês. Podemos? Thank you. Queridos amigos, como ustedes saben, yo soy la niña corriendo para escapar del fuego de las bombas. No quiero hablar acerca de la guerra porque no puedo cambiar la historia. En vez, quiero recordar la tragedia de la guerra para hacer estas que detengan la lucha y la matanza alrededor del mundo. Yo he sufrido mucho dolor físico y emocional en el pasado. Algunas veces pensé que no sobreviviría, pero Dios salvó mi vida y me dio fe y esperanza. Aun si pudiera hablar cara a cara con el piloto que aventó la bomba, yo le diría,
No podemos cambiar la historia, pero debemos tratar de hacer cosas en el presente y el futuro para promover la paz. Amigos, yo he soñado con un día. La historia de Kim en la guerra fue un momento emotivo de unidad, si ustedes me permiten, entre Vietnam y Estados Unidos. Un momento de perdón, creo que incluso de restauración. Yo creo que muchos de los veteranos de guerra americanos, muchos de los cuales fueron víctimas de la guerra, fueron tocados emocionalmente al verla hablando allí. Muchas gracias por permitirme ser parte de este día tan importante. Dios les bendiga y gracias. En la multitud, un veterano que hizo un viaje especial para oír las palabras de Kim. Cuando oí lo que dijo durante la ceremonia, de que no tenía venganza, sino solo perdón, por el piloto que planeó el ataque aéreo, que yo creo que es algo que todavía no se ha resuelto, pero yo sabía que se extendía a mí también. Por primera vez, el capitán John Plummer nos dijo cómo estuvo involucrado en el ataque aéreo. Planeamos el ataque aéreo y nos fue dada la instrucción, y la información que recibimos fue que las bombas dieron en el objetivo y que todo había salido muy exitoso, porque nos habían dicho, habían hecho un esfuerzo concienzudo para asegurarse de que no hubiese civiles en la villa. De hecho, no era la villa la que íbamos a atacar, sino un grupo de refugios y escondites de soldados que estaban localizados afuera de la villa. Así que cuando me dormí estaba muy satisfecho con el trabajo que habíamos hecho. Y a la siguiente mañana, cuando me levanté y fui al salón, vi el periódico que estaba en la mesa y la foto de Kim. Y debajo de la foto decía, en el ataque aéreo de Trang Bang. Y esto me afectó, como si alguien me hubiera golpeado en la cara con un bate de béisbol. Aquel ataque era nuestro ataque aéreo. John Plummer, ahora un pastor metodista, ha sufrido años de alcoholismo y divorcios. Era muy difícil lidiar con el pasado. Era como una herida abierta. No podía explicar con nadie mi participación en la operación hasta que no me reconciliara con Kim de alguna manera. Estábamos tan cerca como pudimos del área de la gente que presidía la ceremonia y estábamos tratando de ver cómo nos vamos a poder acercar a ella. Ahí estaba un policía y le escribí una nota a Kim que simplemente decía, me gustaría hablar con usted, firma Pastor Plummer. Y agregué mi tarjeta de presentación y se la di al policía que iba a dársela a Kim. En ese mismo tiempo un amigo vino y me agarró al hombro y me dijo, está todo arreglado, ven. Entonces pasamos por entre las vallas y seguimos a Kim y a otros por fuera del camino peatonal. Y ella seguía moviéndose pues quería cierta privacidad. Entonces mi amigo le preguntó a Kim, ¿de verdad quieres juntarte con el pastor? Y ella dijo, sí. Y él dijo, está detrás de ti. Y entonces te vi. Y era realmente un momento emotivo. Lloramos, ambos lloramos, de ver cómo Dios nos permitía vernos y preparaba este momento. Dentro de mi corazón, yo quería verte a ti. Porque yo quiero que supieras que dentro de mi corazón yo he olvidado eso. Fue como si me quitaran un peso del mundo entero en los hombros. Eso fue lo que significó para mí. Yo necesitaba que me miraras a los ojos, que tú vieras eso, vieras la pena y la tristeza que tenía. Y yo sé que al verlo sabrías, entenderías que estaba arrepentido. Estoy muy feliz que te encontré. Este es uno de los más grandes días de mi vida.
was able to forgive him in person, it was a release for both of us. And today we still keep in touch. It was a true reconciliation. Quando eu consegui perdoá-lo pessoalmente, foi um momento de muita paz. E a gente ainda mantém contato. Foi um momento de reconciliação verdadeiro. The healing I went through make my body strong, and also make my mind strong, and my faith also strong. It gave me the determination to fulfill my life goals. Today, I live in free country, Canada, with our wonderful family. My husband, Tuan, our 2 sons, Thomas, 24, and Stephen, 21. Can you imagine? My Thomas got married, and he has a son, and I became grandma. Yeah, he's about 2 years old now. Essa cura pela qual eu passei fez o meu corpo ficar mais forte, mas também fez a minha mente e a minha fé ficarem mais fortes. Ela me deu a determinação de realizar o meu sonho. Hoje eu moro num país livre, no Canadá, com a minha família, o meu marido, Tuan, e os nossos 2 filhos, o Thomas, de 24 anos, e o Steven, de 20. O Thomas se casou, ele tem um filhinho chamado Kalel, e que hoje tem 18 meses. Eu sou avó. Well, I'm so happy and tell you that I can see so clear in Romans 8:28. All things work together for good to them that love God. Hoje eu posso ver muito claramente os Romanos 8:28. Todas as coisas acabam funcionando pelo bem. Obrigada. So I had been so blessed to found the Kim Foundation International. It is a non-profit organization that funds projects to help child victims of war around the world. Eu fui abençoada. Eu tenho a Fundação Kim, a Kim Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos, que com projetos de campo para ajudar crianças vítimas da guerra no mundo. And today I am privileged to travel around the world as a UNESCO Goodwin Ambassador for a Culture of Peace. Hoje eu tenho o privilégio de viajar ao redor do mundo como embaixadora da UNESCO pela paz. And to share my story in my way. E hoje eu compartilho a minha história do meu jeito. Dear friends, I came through the fire and I am blessed to be here with you today. Meus queridos amigos, eu atravessei o fogo e eu tive a bênção de estar com vocês aqui hoje. And my dream is one day all people will live without fear, in a real peace, no fighting and no hostility. Our world is a trouble and full of conflict, but every single day we have opportunity to be better people, better neighbors and better friends. O meu sonho é que um dia todas as pessoas vivam em paz, de verdade, sem lutas e sem hostilidade.
Nosso mundo está cheio de conflitos, mas todos os dias nós temos a oportunidade de ser melhores vizinhos, ser melhores amigos, ser melhores pessoas. And I believe that peace, love, and forgiveness will always be more powerful than any bombs. E eu acredito que paz, amor e perdão sempre serão mais fortes que as bombas. And may I suggest a new way of looking my picture. Can you show my picture over there? Eu gostaria de mostrar uma nova forma de ver a minha foto. Vocês podem mostrar a minha foto, por favor? With the picture that I get burned. A foto dela queimada? Yeah, with the big picture. Just like this. A capa do livro. Yeah. Go back. Volta um. Yes. Please, when you saw that little girl running up the road, try not to see her as she was then. Wounded, suffering, crying out in pain and fear. Quando vocês virem essa menina da foto, tentem não olhar para ela como ela estava nesse dia. Queimada, ferida, gritando de dor e de sofrimento. Try to see as she is today. As a mother, as a grandmother, and as a survivor calling out for peace. Tentem ver essa menina como ela é hoje. É uma mãe, uma recente avó e uma sobrevivente que hoje grita por paz. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. God bless you all. I have to give you a hug. Yes, thank you. Thank you. Yes, I'm here for taking a picture, whatever you want. I love you. Yeah. My pleasure. Gostaria de passar. Oi? Tá bom? Thank you. Thank you. Pessoal, já prometi no início. São uns minutinhos. Gostaria agora, para fechar, com uma reflexão, um contexto maior, passar a palavra para o nosso pastor Ed René Kivitz. Ed, por favor. Boa noite a todos e todas. É praticamente um sacrilégio fazer qualquer comentário a essa história. E eu acabei de dizer ao Mark, por favor, não me dê a palavra, eu não quero falar. É quase que inapropriado, é praticamente inapropriado, porque a história de Kim Phuc é suficiente para nós nessa noite. E a diferença da minha condição e a sua é que eu a ouvi do palco, mas sou um espectador, eu sou um ouvinte e sou alguém impactado por essa história, assim como você. O que me chamou a atenção quando li o livro, tive esse privilégio, esse prazer de ler o livro, foi perceber que os arquétipos da fé cristã estão presentes, e especialmente o mais terrível dos arquétipos, o inferno. Porque aquele fogo de napalm sobre aquele vilarejo
foi um inferno. E me chama a atenção que, por mais terrível que seja o inferno metafísico, espiritual, na sua perspectiva religiosa, nós somos capazes de criar infernos, transformar a vida de outras pessoas no inferno, mas também nós somos capazes de sair do inferno, de superar o inferno, de reconstruir aquilo que fizeram das nossas vidas. Enquanto li o texto, entendi que o oposto do sofrimento é a paz. E disse a Kim que a palavra que saltou ao meu coração lendo o livro foi paz. E somente uma pessoa pacificada por dentro, por essa experiência de perdão, de restauração, de reconciliação, consegue promover a paz. É impressionante como uma pessoa que viveu literalmente um inferno na história e um inferno dentro do seu próprio coração consegue ter esse sorriso, essa doçura, essa beleza. É possível. O que me recorda que dentro de cada ser humano existe esta imagem e semelhança de Deus. E quando nós nos conectamos com o divino, nós saímos do inferno. E nós conseguimos criar à nossa volta algo diferente, criar um paraíso, criar um ambiente de paz. Eu só tenho a agradecer Kim Phuc pela sua história, por nos abençoar e nos convidar à paz. E ser uma mensagem viva, a encarnação de que é possível viver em paz e construir a paz. Muito obrigado. Thank you. Obrigada. Obrigado. Oi. Muito obrigado a todos, muito obrigado Kim Phuc, muito obrigado Mark, muito obrigado Ed René, muito obrigado. Agradeço a todos também pela presença aqui, mais uma vez, no Encontro Literário. Convidamos vocês para amanhã também estarem conosco, temos uma programação muito extensa, os programas estão ali na recepção também. Você pode ver as palestras de amanhã, domingo também estaremos aqui, mais uma vez. E esse é o primeiro encontro que nós estamos fazendo em parceria também com o apoio da Expo Cristã, com o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. E também convido vocês a trazerem seus livros, usados ou novos. Se você quiser fazer doação, nós estaremos designando esses livros para a população carcerária de São Paulo, então ajudando eles também a se enriquecerem também com conhecimento. Muito obrigado a todos, aguardo vocês também amanhã e os outros dias. Muito obrigado.